Nessa aula de hoje nós vamos começar o capítulo 4 do livro de vocês. O título aí está Corrente Elétrica e Resistores. Na realidade nós vamos estudar a eletrodinâmica. Nós vamos vamos começar a estudar agora a eletrodinâmica, que é o que mais, de eletromagnetismo, é o que mais cai no Enem. É o que mais o Enem explora de eletromagnetismo. É a eletrodinâmica. A eletrodinâmica é a praticidade da eletricidade, é a parte prática da eletricidade. É a aplicação prática do eletromagnetismo, basicamente. Tá certo? Então, nós vamos estudar como está aí a corrente elétrica, vamos estudar os resistores, os geradores, os capacitores, o circuito elétrico em geral. E por fim, no final da eletrodinâmica, nós vamos resolver circuitos elétricos simples, circuitos elétricos com resistores, com capacitores, aplicando as leis de Kirchhoff, ou não, pode ser resolvido de outras formas, tá certo? Esse é o objetivo da eletrodinâmica para a gente aqui. Então, nós vamos começar com um pouquinho de história, tá certo? Um pouquinho de história, especificamente a história da corrente elétrica. Como vocês mesmos sabem, o eletromagnetismo ele começou a ser desenvolvido lá na Grécia Antiga com as experiências de Thales. E passou por muitos outros cientistas para chegar até os dias de hoje. Porém, o estudo da corrente elétrica, ela de fato começou na Europa. Olha, o eletromagnetismo começou com Thales, com as experiências com AMBA, passou pelo francês Dufay, pelo inglês William Gilbert, pelo americano Benjamin Franklin. E aí, pouco depois de Benjamin Franklin, que empinou uma pipa, descobriu que as nuvens produzem a mesma eletricidade da experiência de Thales, esfregar o âmbar em pele de animal, etc, etc, etc. Houve uma grande discussão entre dois cientistas na Europa, logo após as descobertas de Benjamin Franklin. E a partir dessas discussões, desses trabalhos publicados desses cientistas, especificamente cientistas italianos, foi que de fato se construiu o primeiro gerador elétrico para produzir corrente elétrica utilizável pelo mundo. Já se conhecia a eletricidade, claro, já se conhecia. Benjamin Franklin já fazia experiências com pipa, já inventou o para-raio. Já se conhecia nessa época. Gilbert já tinha publicado trabalhos sobre a eletricidade animal, as enguias, as raias que produziam eletricidade para matar suas presas. Então, nessa época, a eletricidade já estava bem desenvolvida, só que o homem ele ainda não utilizava de forma prática, não existia ainda geradores que produzissem eletricidade para se utilizar, como hoje em dia a gente utiliza eletricidade para tudo, tá certo? Então, foi a partir de uma um trabalho publicado na Europa, especificamente na Itália, sobre animais, que começou a história da corrente elétrica. A história da corrente elétrica começa na Itália, final do século XVIII, por volta de 1780. Houve uma grande discussão. A partir de 1780, a partir dos trabalhos publicados por esse cientista aqui chamado Luigi Galvani, começou uma grande discussão entre os dois. Esse aqui é Alessandro Volta, professor universitário italiano, professor de física e de química, e esse aqui era um médico também, professor universitário, mas era um médico, um biomédico,
ele era anatomista e era extremamente religioso. Então ele publicou alguns trabalhos, como ele era biomédico, ele publicou alguns trabalhos com animais. E esses trabalhos, eles produziram uma discussão que durou alguns anos. E no final dessa discussão, esse cientista aqui, ele construiu a primeira bateria da humanidade, a primeira bateria chamada de pilha voltaica. Tá certo? E essa história, ela começou por causa dos trabalhos de Galvani. Galvani, ele tá aqui, ó, comentário de Galvani, ele fazia experiências com animais. Ele era anatomista, então gostava de fazer experiências com animais para deduzir teorias. O que ele fazia? Ele partia as rãs aqui no tronco, tá certo? E ele pendurava esse tronco de rã em metais. E ele tocava um outro metal ou no músculo ou nos nervos das pernas, e essas pernas se estendiam, essas pernas mexiam, tá certo? E ele já conhecia nessa época a eletricidade animal. Vocês vão ver aí, ó, que as pernas se mexem. Ele já conhecia a eletricidade animal. Já se conhecia que alguns animais, como as enguias e as raias, elas tinham poder de produzir eletricidade para matar as presas e de se alimentar. Então, essa eletricidade animal já era conhecida. Então, Galvani, ele deduziu, através desses experimentos, que ele fez inúmeros experimentos, tanto na universidade como em laboratórios. Ele deduziu que essa eletricidade era devido aos músculos das pernas. Esses músculos, eles se comportavam como capacitor. Na época, o capacitor já era conhecido, a garrafa de Leyden, criado na cidade de Leyden, lá na Holanda. O capacitor armazena energia e essa energia descarrega totalmente. Se você tocar nos terminais do capacitor, ele descarrega, ele dá um choque. E Galvani deduziu que os músculos, assim como a garrafa de Leyden, tinham o poder de armazenar energia e, quando precisava se movimentar as pernas, ele descarregava essa energia nas pernas. Tá certo? E como ele era muito ligado à religião, tá aqui, ó, algumas fotos do trabalho dele. Aqui dá para deduzir o seguinte, aqui, ó. Aqui eu tenho duas pernas aqui para esse lado de cá, uma perna aqui, a outra aqui, ó. E aqui eu tenho um tronco. Aqui é o nervo da perna. E esse nervo, quando tocava no metal, ele estendia as pernas. E ele deduziu o seguinte, eu já falei, os músculos, eles funcionam como um capacitor que descarrega nas pernas, as pernas se movimentam. E como ele era muito religioso, essa eletricidade era exclusiva dos animais. Era uma eletricidade divina dada por Deus, que só os animais possuíam. Tá certo? Só que Alessandro Volta, que de religioso não tinha nada, e que não era só por isso, ele deduziu, daqui Volta, professor da universidade, físico-químico, ele deduziu que, baseado nas próprias experiências de Galvani, que essa eletricidade, ele não estava ciente, insatisfeito com essa dedução. Ele achava que Galvani estava errado, isso aqui já é o trabalho de Volta. Ele também fez experiências com rãs, só que ele achava que as pernas mexiam por causa de uma descarga elétrica produzida pelos metais, não pelos músculos das rãs. Ele achava que esses músculos ele não tinham eletricidade animal nenhuma. A eletricidade que fazia movimentar as pernas era eletricidade semelhante à do gerador eletrostático, semelhante à eletricidade que era armazenada na garrafa de Leyden. Aqui está um desenho da garrafa de Leyden, do capacitor. E Volta repetiu os experimentos de Galvani com rãs e ele deduziu o seguinte: a dedução dele foi completamente diferente. Aqui esse desenho ele deixa bem claro aqui a dedução, o trabalho de Volta. Tá certo? Aqui, ó, esse desenho aqui, ele representa um eletroscópio de folhas. O eletroscópio de folhas, lembrando a vocês, é aquele instrumento que serve para detectar se um corpo está carregado ou não. Aqui, ó, tem uma tampa metálica, você encosta aqui um corpo carregado nessa tampa metálica
Essa tampa está ligada a duas hastes metálicas. Se o corpo que foi tocado tiver carga elétrica, tiver carregado, essas folhas elas se afastam. O eletroscópio de folhas é apenas para detectar se o corpo tem carga elétrica ou não, está carregado ou não. Pega um corpo carregado, toca no eletroscópio. Se esse corpo estiver carregado, essa carga vai passar para as folhas. As folhas aqui vão ficar carregadas com carga de mesmo sinal e elas vão se repelir. E o eletroscópio é um instrumento apenas para detectar se o corpo tem carga elétrica ou não. Então ele imaginou que as pernas das rãs, semelhante ao eletroscópio de folhas, apenas detectava a presença da eletricidade que vinha dos metais usados para pendurar o próprio tronco da rã, não produzida pelos músculos das pernas. Esses músculos aqui não produziam eletricidade nenhuma, eletricidade animal nenhuma, como Galvani tinha publicado. Já Galvani defendia que a eletricidade que mexia as pernas era devido a uma divindade, os músculos. Deus deu esse poder aos animais de produzir a eletricidade. Essa eletricidade era a eletricidade divina e tal. E houve muita discussão durante muitos anos deles dois. Um defendendo a eletricidade animal, divina, o outro defendendo que a eletricidade não era produzida pelo animal. Só que ele não conseguiu ainda, até então, ele não conseguia provar que a eletricidade era externa, mas ele desconfiava que a eletricidade era devido aos metais. E foi devido a essa desconfiança que ele começou a fazer vários experimentos com metais. Tá certo? Então, ele usou também muitos animais, muitas rãs, para tentar provar que a eletricidade produzida era externa. Certo? Aqui a garrafa de Lenden, ó, vou mostrar aqui, ó, garrafa de Lenden aqui, um capacitor, e descarrega no músculo, no nervo, e faz mexer as pernas. Ele estava convencido, Galvani não, Volta, estava convencido de que a eletricidade que fazia mexer as pernas das rãs era externa, era devido a algum tipo de fenômeno que gerava eletricidade, mas não pelos músculos. Esses músculos não tinham poder, tá certo? Então Volta começou a fazer experiências com metais para tentar gerar eletricidade. Ele usou muitos aparatos para tentar produzir um experimento que gerasse eletricidade, mas com metais que de alguma forma, em algum tipo de reação química, produzisse eletricidade. Tá aqui, ó. Então ele finalmente chegou a esse aparato aqui. Ele construiu um experimento com discos de metal. Então vários discos metálicos. Dá para perceber aqui, ó, um disco aqui meio assim, meio rosa, meio avermelhado e outro bem prateado. Então aqui, ó, cobre e zinco, discos de cobre, disco de zinco, cobre, cobre. Tá aqui, ó, zinco, cobre, que é prateado, que é o zinco, cobre e assim vai. Dá para perceber aqui, ó, principalmente aqui, ó, aqui é cobre, aqui é zinco. Só que entre esses discos ele usou um papel embebido em água salgada, água do mar, que é extremamente condutora. A água do mar é uma solução eletrolítica, uma solução iônica. A água salgada, ela produz, o sal colocado na água produz, se dissocia, a molécula de sal se dissocia em dois íons, o íon de sódio, o íon de cloro, e a água salgada é uma solução extremamente eletrolítica. Então, aqui eu tenho dois metais separados por uma solução, papel embebido em solução iônica, água do mar. E esse experimento conseguia mexer com as pernas das rãs. E tinha um detalhe a mais. Além de produzir eletricidade que mexia com as pernas das rãs, provando que a eletricidade das experiências de Galvani era devido aos metais, ele chegou a uma conclusão extremamente interessante.
volta. Ele colocou aqui os terminais dessa bateria na língua, segurando um terminal, colocava o outro terminal na ponta da língua. E ele recebia pequenos choques na língua, ele percebia que esse choque, diferente de uma descarga de um capacitor, esse choque era contínuo. Ele não só descarregava, ele continuava formigando a língua durante muito tempo. O tempo que deixasse em contato com a língua ficava formigando, recebendo a eletricidade. E ele disse que esse aparato produzia uma eletricidade semelhante, contínua, semelhante à correnteza de um rio que não parava. E a essa eletricidade contínua, semelhante à correnteza do rio, ele chamou de corrente elétrica. E aí o termo corrente elétrica foi usado pela primeira vez por Alessandro Volta no ano de 1999. Esse experimento aqui foi em 1799, foi criado em 1799, praticamente em 1800, tá certo? E é a primeira bateria existente na humanidade, que é chamada de pilha voltaica. Voltaica em homenagem a ele. E pilha, por quê? Porque é um empilhamento de metais. E este aparato produz uma eletricidade contínua, que ele chamou de corrente elétrica, que é o assunto da nossa aula de hoje. Então, nós vamos começar o estudo da eletrodinâmica pela definição de corrente elétrica. Depois nós vamos aprender a calcular essa corrente elétrica, vamos classificá-la, os tipos de corrente elétrica existentes na natureza. E a partir de agora será a base da nossa matéria, né? A corrente elétrica, assim como a carga elétrica é a base da eletrostática, a corrente elétrica é a base da eletrodinâmica. E nós vamos ver agora. Para começar, nós vamos definir a corrente elétrica. Nós vamos ver o que é de fato. Qual a definição de corrente elétrica? Bom, aqui eu tenho um fio condutor, que é um fio de cobre, está descascado aqui. E aqui o programinha, ele vai simular aqui o movimento de cargas elétricas no interior do cobre. Então, o cobre é um condutor de eletricidade. Lembre-se da definição de condutor. Os condutores são materiais em que as cargas elétricas têm liberdade de movimento. Tá certo? Nos condutores, esses portadores de carga têm liberdade total de movimento. Nos isolantes, que é o caso aqui ó, da borracha aqui, que isola o fio. Isso aqui é um material isolante. Os condutores, os portadores de carga não têm liberdade de movimento nos isolantes. Nos condutores, que é o caso do cobre. Tá certo? Outra coisa, para lembrar, isso é um condutor sólido, isso é cobre. Então, na temperatura ambiente, o cobre é sólido. Existem condutores líquidos, no caso da água salgada que Galvani usou, Galvani não, que Volta usou para a pilha voltaica. A água salgada é um condutor líquido, é uma solução iônica, ionizada, eletrolítica. E ainda tem também os gases que também conduzem eletricidade, que são os gases ionizados. Tá certo? Então nós temos os condutores sólidos, líquidos, gasosos. Nos condutores líquidos e gasosos, nas soluções eletrolíticas, nos gases ionizados, os portadores de carga são íons positivos e íons negativos, átomos carregados, os cátions e os ânions, os íons. E aí, num condutor líquido ou gasoso, esses íons eles têm liberdade de movimento. Os íons ficam passeando para lá e para cá, nos gases e nos líquidos. Nos condutores sólidos, só quem tem liberdade de movimento são os elétrons. Os portadores de carga são os elétrons e os prótons. Os prótons ficam no núcleo, agregados aos nêutrons, e não se movem para nada. São inertes. O movimento dos condutores sólidos é exclusivo de elétrons. Então, aqui eu vou ter elétrons se movimentando aqui, ó, em equilíbrio eletrostático. Eles estão em equilíbrio eletrostático, potencial
em qualquer ponto, potencial elétrico aqui em qualquer ponto do condutor sólido é o mesmo. E aí eu tenho um movimento desordenado, que no caso aí é de elétrons. Nos condutores sólidos, o único movimento é de elétrons. Lembre-se, elétron tem carga negativa. Os prótons têm carga positiva e não se movimentam para nada. Ficam agregados ao núcleo, no caso aí de cobre, e são inertes. Ok? Aqui eu tenho um movimento desordenado. Esse movimento desordenado, ele não gera trabalho útil, ele não produz uma corrente elétrica. A corrente elétrica ela vai se estabelecer no fio a partir do momento que esse movimento aleatório passe a ser um movimento ordenado. A partir do momento que esses elétrons eles começam a caminhar em fila, certo? Um movimento ordenado, um fluxo ordenado de carga. Só que para isso acontecer, eu tenho que aplicar uma diferença de potencial entre dois pontos do fio. Como eu falei, ó, eles estão em equilíbrio eletrostático, ou seja, o potencial elétrico aqui em qualquer ponto do fio é o mesmo. Como não há uma preferência, como não há um potencial maior nem um potencial menor, então os elétrons eles estão aí à vontade para caminhar para todos os lados do fio. A partir do momento que eu tiver entre dois pontos do fio potenciais diferentes, a partir do momento que eu aplico uma diferença de potencial no fio, entre dois pontos do fio, aí os elétrons eles vão entrar em fila, mas entrar em fila caminhando para onde? Para vocês lembrarem para onde os elétrons vão, se é com potencial maior ou se é com potencial menor, nós vamos rever essa figurinha aqui, ó. Isso aqui é um campo elétrico uniforme, que nós vimos na aula passada. O campo elétrico uniforme é formado por duas placas carregadas com a mesma quantidade de carga, porém com sinais contrários, uma placa positiva e a outra negativa, certo? E no interior desse campo, o campo elétrico, em qualquer ponto aí, ele tem a mesma intensidade, a mesma direção e o mesmo sentido. E as linhas de campo, que representam o campo elétrico uniforme, elas são essas linhas pretas aqui, em preto. Elas partem da placa positiva para a placa negativa. Elas saem da placa positiva e chegam na placa negativa. E são linhas paralelas e igualmente espaçadas, porque o campo elétrico aqui é uniforme. Se no interior deste campo for abandonada uma carga positiva, o sentido do campo não interessa. O sinal da carga. Ela pode ser positiva ou negativa. O campo elétrico independe da carga colocada aqui no interior. O campo elétrico, o sentido do campo, a intensidade, a direção e o sentido do campo só depende dessas placas, da carga dessas placas. E do meio aqui, bom, esse campo elétrico aqui a gente não calculou, certo? A gente não aprendeu a calcular ele, isso é assunto de curso superior. Tem a ver com a densidade de carga das placas. Mas a gente não vai se preocupar com calcular esse campo elétrico baseado nessa densidade de carga. Mas a gente viu que o campo elétrico uniforme produz um campo de intensidade constante, na mesma direção e mesmo sentido. Então, o campo elétrico que atua numa carga negativa e o campo elétrico que atua numa carga positiva colocado aqui no interior desse campo elétrico uniforme, ele não depende dessa carga, do sinal da carga. Tanto para a carga positiva como para a carga negativa, o campo tem mesma intensidade, que é o tamanho aqui, o módulo do campo. Mesma intensidade, mesma direção, que é horizontal, e mesmo sentido, que é, nesse caso aí, para a direita, ou seja, da placa positiva para a placa negativa. A força elétrica que atua nessa carga, aí vai depender do sinal da carga. Se a carga no interior desse campo for positiva, essa placa positiva repele essa carga, essa placa negativa atrai, e a força elétrica, nesse caso aqui, é para a direita, empurrando a carga positiva em direção à placa negativa. Se a carga colocada no interior desse campo for negativa, essa placa positiva atrai, carga de sinais contrários se atrai, essa placa negativa repele, carga do mesmo sinal se repele,
e a força elétrica que atua nela é para a esquerda. Essa carga vai ser acelerada para a esquerda. Tá certo? Então, só recapitulando. O campo elétrico uniforme, o sentido vai ser da placa positiva para a placa negativa, independente de carga colocada aí dentro. Se eu colocar uma carga positiva, ela vai ser repelida pela placa positiva e atraída pela negativa, ela vai ser acelerada em direção à placa negativa. Se eu coloco uma carga negativa aqui, ela vai ser acelerada em direção à placa positiva. Lembrando disso, voltando para a nossa simulação. Aqui eu tenho um movimento desordenado. Eu vou aplicar uma diferença de potencial aqui no fio condutor, no fio de cobre. Qual é o equipamento que consegue produzir uma diferença de potencial? Como a gente está começando o estudo da eletrodinâmica agora, vocês ainda não viram, mas já vou adiantar. É um gerador elétrico. No caso, por exemplo, a pilha de Alessandro Volta, a pilha voltaica, que é uma bateria. Então, a bateria, assim como outros geradores, eles produzem nos seus terminais uma diferença de potencial. Eu vou ter geradores monofásicos que produzem tensão, corrente monofásica, tensão e correntes monofásicas. Eles têm sempre dois polos. Sempre dois polos. Então, um desses polos vai ter um potencial maior do que o outro. Sempre. Porque se os polos tivessem o mesmo potencial, não serviria para acelerar a carga. Tá certo? É o caso do campo elétrico uniforme aqui. Se aqui eu tivesse a placa negativa, aqui eu tivesse uma placa negativa com a mesma quantidade de carga, quando eu colocasse uma carga aqui no interior, ela ia chegar a um ponto que ela ia ficar no meio aí. Tá certo? Ela ia ser... A força a força que atua nela iria se anular no meio e ela não teria movimento. Para que haja um movimento é preciso que haja um potencial maior e um potencial menor. É o caso aqui da pilha. A pilha vai produzir uma diferença de potencial entre dois pontos. Então, eu vou ter um ponto um potencial alto e no outro ponto um potencial baixo. É isso que o gerador faz. A tomada da sua casa tem um potencial maior e no outro lado tem um potencial menor. Embora que a tomada da sua casa, a corrente é chamada corrente alternada e a pilha voltaica e a bateria de automóvel, as baterias em geral, a corrente é contínua. Essas definições nós ainda vamos ver, mas todas duas produzem diferenças de potenciais entre os seus polos. Eu vou ter dois polos, um vai ter um potencial maior e outro vai ter um potencial menor. Como vocês vão ver aqui na ilustração. Certo? Aqui, ó. Aqui ainda não, mas vocês vão ver. Em condições normais, o movimento de elétrons livres de um metal é desordenado, devido à agitação térmica. O que acontece se ligarmos esse condutor aos polos de uma pilha voltaica? Clique no botão play. Pronto, aí está uma pilha. Isso é um gerador. Como o topo do gerador monofásico ele tem dois polos, tá certo? Esses polos, no caso da pilha, eles vão se chamar polo positivo e polo negativo. Todo gerador vai ter um polo positivo e um polo negativo? Não. Isso é um gerador de corrente contínua. Eu vou repetir. Toda bateria, isso é uma pilha. É a mesma coisa que uma bateria. Isso é uma bateria ou uma pilha, tá no mesmo. A pilha, que chamou pilha, como eu já falei na história da corrente elétrica, porque é um empilhamento no caso, quando o Volta construiu essa bateria, ele construiu com discos de metal, cobre e zinco. Então, empilhou aqueles discos e chamou de pilha. Um empilhamento de discos. Mas isso é uma bateria. Isso é um gerador. Só que é um gerador de corrente contínua. A corrente no mesmo sentido, como está aqui. Ó, o movimento sempre no sentido só. Isso é uma corrente contínua. Só que veja. Lembre-se, isso aqui são cargas negativas, são elétrons.
O polo negativo repele cargas negativas. O polo positivo atrai cargas negativas. E o movimento de elétrons agora, já que foi aplicada uma diferença de potencial entre os dois pontos do fio, o potencial aqui nesse ponto é A, que é o potencial maior, que é o positivo. O potencial aqui em B é o potencial negativo, é menor. Então, se eu coloco uma carga, se aqui eu tenho um campo elétrico uniforme, eu coloco uma carga negativa aqui, a carga negativa sai do polo menor para o polo maior. A carga negativa é repelida pela placa negativa e atraída pela placa positiva, como está aqui. As cargas negativas são repelidas pelo polo negativo e atraídas pelo polo positivo. Logo, o movimento de elétrons agora passa a ser um movimento ordenado. A partir do momento que eu aplico uma diferença de potencial no fio, o movimento de elétrons passa a ser ordenado, não mais desordenado. Porque eu tenho agora uma diferença de potencial entre dois pontos do fio. E aí, eu tenho basicamente aí o que? Eu tenho um campo elétrico uniforme. Certo? E agora eu tenho um movimento ordenado de carga. Se for um condutor sólido, o único movimento é de elétrons, cargas negativas, e os elétrons eles são empurrados em direção à placa positiva, no caso aqui o polo positivo, certo? Então, como na indústria elétrica, eletrônica, os condutores são sólidos, a gente vai ter que se lembrar que nos sólidos o movimento de cargas é exclusivo de elétrons, cargas negativas, certo? Então vamos usar aí o programazinho aí, ó. Existe uma diferença de potencial elétrico entre dois pontos de um condutor que apresenta um campo elétrico cujo sentido é do polo positivo para o polo negativo, um campo elétrico cujo sentido é do polo negativo para o polo positivo. Independente do movimento de cargas, o campo elétrico, o campo, que são as linhas pretas, as linhas saem do polo positivo para o polo negativo, independente de qualquer carga que esteja lá. Então, o campo elétrico é sempre do polo positivo para o polo negativo. Está aqui, ó, do polo positivo para o polo negativo, independente que aqui seja condutor sólido ou não. Tá certo? Agora, devido a esse campo, cada elétron fica sujeito a uma força elétrica. Como a carga é negativa, essa força vai ter sentido oposto ao campo. Tá aqui, ó. A carga negativa ela vai ter uma força no sentido contrário ao campo, porque a carga vai ser repelida pela placa negativa e atraída pela placa positiva. Se o movimento fosse de cargas positivas no interior do campo, aí os dois teriam o mesmo sentido. Então, nesse caso, os elétrons eles ficam sujeitos a uma força elétrica no sentido oposto ao vetor campo elétrico. Ok? Sob a ação dessa força elétrica, os elétrons começam a ter um movimento ordenado, os elétrons continuam com o movimento desordenado, os elétrons começam a parar. Bom, antes de ser aplicado a tensão, eu chamei agora de tensão, mas é a mesma coisa. Tensão, diferença de potencial, voltagem são sinônimos. Pode ser chamado de voltagem, pode ser chamado de tensão, pode ser chamado de diferença de potencial. Então, a partir do momento que o gerador aplicou uma tensão no fio, houve um movimento ordenado de elétrons. Antes o movimento era aleatório, porque não havia prioridade, não tinha potenciais diferentes. Os potenciais do fio eram todos os mesmos. Os elétrons, as cargas, eles estavam, que a gente chama de equilíbrio eletrostático. Existia uma preferência, todos os potenciais eram iguais. E aí eles tinham liberdade de passear e tal, sem nenhuma preocupação. Agora não. Como existe uma diferença de potencial aplicada ao fio, os elétrons passam a ter um movimento ordenado. Ok? Esse movimento ordenado está aqui, ó, de cargas elétricas, é o que a gente chama de corrente elétrica. Então, aqui, ó, este movimento ordenado constitui a corrente elétrica, é definida como um movimento ordenado de cargas elétricas, que nos condutores sólidos
esse movimento é de elétrons. Nos condutores líquidos e gasosos, o movimento é de íons. Agora, num gás e num líquido, eu vou ter íons negativos para um lado e íons positivos para o outro, sem se chocarem. Cada um faz uma filinha para um lado, outra filinha para o outro. E num condutor líquido ou gasoso, uma solução ionizada, numa solução eletrolítica, num gás ionizado, eu vou ter um fluxo de íons positivos. Um lado, que no caso aqui, se fosse um condutor líquido ou gasoso, eu ia ter íons positivos no sentido anti-horário e íons negativos no sentido horário, como estão aqui os elétrons. Mas a gente nunca trabalha com condutores líquidos e gasosos. Os condutores que existem na prática, na sua casa, na indústria elétrica, eletrônica, são condutores sólidos. Então a gente não deve se preocupar muito com os fluidos, né? os gases e os líquidos. Basicamente com os condutores sólidos. Então, nos condutores sólidos, o movimento de elétrons é do polo negativo para o polo positivo. Porém, esse sentido aqui a gente não vai utilizar para fazer cálculo, para definir o sentido da corrente elétrica. Então, para deixar claro, vamos passar aqui já para o ponto certo. Aqui, ó. O sentido real é o sentido que nós acabamos de ver nos condutores sólidos. O sentido real que nós vimos é esse. Os elétrons, como são em carga negativa, eles saem do polo negativo, são repelidos pelo polo negativo, são atraídos pelo polo positivo. Aí o gerador empurra eles de novo e eles continuam. Esse gerador ele gasta energia para estar empurrando esses elétrons. Os elétrons são empurrados, eles fazem uma volta completa. Quando chega aqui, o gerador empurra de novo. Esse é o sentido real, de fato, dos elétrons. Mas esse sentido não é usado. O sentido usado para efeito de cálculo, o sentido que a gente define a corrente elétrica, independente do condutor seja sólido, líquido ou gasoso, é o sentido das cargas positivas, mesmo os condutores sólidos não tendo movimento de cargas positivas. Se o movimento fosse de cargas positivas, seria assim. Se o movimento de cargas fosse de cargas positivas, nós teríamos um movimento das cargas positivas saindo da placa do polo positivo e chegando no negativo. Esse sentido aqui é chamado sentido convencional da corrente elétrica e é esse sentido que a gente vai definir a corrente elétrica. Qual é o sentido da corrente elétrica? Se for real, é do polo negativo para o polo positivo. Esse sentido real não nos interessa mais. O que nos interessa vai ser o sentido convencional, independente que o condutor seja sólido, líquido ou gasoso. É o sentido do polo positivo para o polo negativo. A corrente elétrica sai do polo positivo do gerador e chega no polo negativo. Então, se eu fosse definir o sentido da corrente elétrica nesse circuito simples aí, tem nada ligado aqui ainda, só um fio. Eu ia colocar uma setinha, como está aqui, ó. Ia colocar uma setinha aqui, indicando o sentido da corrente elétrica para a esquerda, no fio. Indicando que a corrente elétrica está no sentido do polo positivo para o polo negativo. Para você lembrar do sentido da corrente elétrica, é só se lembrar que num gerador, a corrente elétrica sai do polo positivo e chega no polo negativo. Esse é o sentido que interessa, que é chamado sentido convencional da corrente elétrica. O sentido real não interessa. Apenas por curiosidade, apenas se o Enem perguntar qual é o sentido real da corrente elétrica. Ah, sim, eu sei, é do polo negativo ao polo positivo. Mas o sentido da corrente elétrica, não precisa nem usar o termo convencional. Qual é o sentido da corrente elétrica? É do polo positivo para o polo negativo. Esse é o sentido que se usa para todos os cálculos de circuitos elétricos em qualquer lugar do planeta. Outra coisa importante agora, definir agora. Veja que o fluxo de carga aí, vamos deixar sempre o sentido convencional agora, veja que o fluxo de carga aí é sempre no mesmo sentido. A carga circula
sai do polo positivo, chega no negativo, sai do polo positivo, chega no negativo. O gerador empurra ela de novo, quando chega aqui, a carga chega morta, sem nenhuma energia, aí o gerador fornece energia a ela circula de novo. O gerador vai gastando a sua energia. Não dá para ter uma corrente elétrica sem gastar energia. Isso é um princípio básico da ciência, do eletromagnetismo em geral. Não dá para produzir trabalho sem gastar energia. Existe aqui um gerador, que no caso aqui é uma pilha voltaica. Tá certo? Esse tipo de corrente elétrica que está sempre circulando no mesmo sentido é o que a gente chama de corrente contínua, que é a corrente produzida por toda pilha, toda bateria de automóvel, bateria de celular, a bateria... Onde é que tem mais bateria? Tem baterias em trens, em aviões. Olha, baterias em geral e pilhas produzem corrente contínua. É a corrente que sai do polo positivo, chega no negativo, esse é o sentido que a gente vai ficar usando. É um sentido só. O campo elétrico ele não inverte o sentido. Tá certo? Então, isso chama-se corrente contínua e toda pilha de bateria é um gerador de corrente contínua. Existem também geradores mesmo, geradores grandes que produzem corrente contínua. Tá certo? Além das baterias e das pilhas, existem geradores que são equipamentos que mais se assemelham a motores, mas o funcionamento dele é diferente de um motor. Enquanto o motor consome energia elétrica, o gerador produz energia elétrica. Existem sim geradores que produzem correntes contínuas. Então, além das pilhas, das baterias, existem geradores de corrente contínua que são muito pouco utilizados. Tá certo? Existe uma também, além dessa história que nós acabamos de ver entre Galvani e Alessandro Volta, que houve uma grande discussão, houve um grande conflito a respeito das correntes que ocorreu nos Estados Unidos entre dois grandes cientistas. Na realidade, um empresário, cientista empresário, Thomas Edison, e um gênio da ciência que foi Nikola Tesla. Então, Tesla e Edison, eles duelaram durante muito tempo, porque um produzia um gerador contínuo, o outro produzia um gerador de corrente alternada, para ver qual das duas correntes era a melhor, a mais apropriada para se distribuir energia elétrica. E houve uma grande discussão, houve uma grande disputa, e hoje o gerador contínuo ele é muito eficiente em alguns aspectos, e o gerador alternado é extremamente eficiente em outros aspectos. Todos os dois são utilizáveis hoje. São utilizados também, utilizados. O gerador contínuo é extremamente utilizado em portáteis, em celulares, em notebooks, que mais? Se usa baterias em automóveis. Quando é preciso você precisa de um equipamento que tem que se movimentar. Você precisa de um movimento um equipamento que você tenha que estar manuseando, movimentando ele de um lado para o outro. É o caso do automóvel, é o caso do celular, é o caso de todos os portáteis. O gerador contínuo ele é extremamente eficiente porque ele é fácil de ser construído. Você pode construir um gerador contínuo, não um gerador contínuo eficiente, mas você pode construir um gerador contínuo de dados com um limão, com uma batata, com moedas, assim como o Volta fez. Ele é extremamente fácil de ser construído. Ele é muito pequeno, portátil, fácil de ser armazenado. A bateria de um celular é extremamente pequenininha, fácil de guardar. Então, para os portáteis, a corrente contínua é extremamente importante. Ela é apropriada para portáteis. Na indústria, utiliza-se corrente contínua em alguns casos muito específicos. Mas na indústria em geral, quando não precisa, quando a máquina está parada lá, não precisa estar se movimentando, é o caso da energia elétrica distribuída para todo o planeta.
pela rede, das redes públicas, a corrente alternada ela é apropriada. A corrente alternada, o campo elétrico, ele oscila o tempo todo. Esse polo positivo e esse negativo se invertem. Uma fração de segundo depois, esse é positivo e esse é negativo. Aí depois esse aqui passa a ser positivo e esse é negativo. Depois esse passa a ser positivo e esse é negativo. Ou seja, aí as cargas elas ficam oscilando para lá e para cá. Para lá e para cá. Eu acho que aqui eu tenho também, nesse programinha aqui, tem um simulador de corrente alternada. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Botar a corrente alternada aí. Essa é uma corrente alternada, gerador alternado. É a tomada da sua residência. Você liga um equipamento na tomada doméstica, na tomada da sua casa, olha o que acontece com as cargas elétricas. Elas ficam oscilando o tempo todo. Porque os polos ficam se invertendo. Isso é um gerador de corrente alternada. Essa corrente alternada ela é extremamente útil, extremamente eficiente, quando se precisa distribuir a energia elétrica em grandes proporções. Quando se precisa distribuir energia elétrica para grandes distâncias, é o caso da rede elétrica pública. Então, toda a energia que alimenta as empresas, as residências, os hospitais e etc., toda a energia que é preciso, primeiro em grande escala, grandes potências, segundo a grandes distâncias, o gerador alternado ele é o apropriado. Para portáteis e alguns casos específicos da indústria, o gerador contínuo é apropriado. Tá certo? Mas lembre-se, a corrente contínua, o fluxo é num sentido só. A corrente alternada, o fluxo é nos dois sentidos. Aqui tem um gráfico da corrente alternada. Corrente, então no decorrer do tempo aqui, ó, se eu for descrever esse movimento através de uma função, graficamente, matematicamente, eu vou ter uma senoidal aqui, ó, senoidal, uma curva senoidal é uma função seno, que ora cresce, ora decresce, ora é positiva, ora é negativa, ora é positiva, que simula, matematicamente, simula esse movimento aqui, ó, o campo elétrico inverte o sentido o tempo todo, ora cresce, atinge o seu ponto máximo, no lado positivo, depois diminui, negativo, positivo, negativo e assim vai. Tá bom? A corrente alternada senoidal é o tipo mais comum, estando presente na maioria dos equipamentos elétricos e instalações residenciais. É mais comum, assim, nas residências, nas indústrias, nos portáteis. É a corrente contínua, a bateria, certo? Muito bem, por hoje é só. Na próxima aula, nós vamos aprender a calcular a corrente elétrica. Nós vamos já ver algumas definições relacionadas à corrente elétrica, como, por exemplo, a potência elétrica e um efeito chamado de efeito Joule, que é extremamente útil para o estudo e o análise dos fenômenos que envolvem a corrente elétrica. Tá certo? E se der tempo, na próxima aula, nós já vamos introduzir as definições de resistores, que são fundamentais para a eletrodinâmica, principalmente aqui no ensino médio. Então, até a próxima.